Estão vendo a tela? Estão sim. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então, como a gente estava falando, a gente já falou sobre basidiomicota, ferrugens e carvões. Então, hoje a gente vai falar sobre outras doenças causadas pelo fungos pertencentes ao filo basidiomicota. Então, a gente falou sobre os carvões, que são os ustilaginales. Eles têm como inóculo inicial os teleósporos. Os teleósporos germinam, né, formam os basidiósporos, que são leveduriformes. E essas leveduras são os propágulos infectivos, mas também pode crescer saprofiticamente nos restos culturais. A outra ordem é os tilaginales, que reúne todas as ferrugens, né? Então, as ferrugens têm a característica da esporulação livre, né, na urédia. Então, essa esporulação é abundante na forma de uredósporos, mas também forma vários outros propágulos. Tem uma estrutura de resistência que é o teleósporo, desde que eu tenha um hospedeiro que seja infectado pelos basidiósporos. E a gente tem o outro grupo, que é o que a gente vai falar hoje, que são os agaricales, né? Os agaricales vão formar basidiocarpos, os cogumelos, às vezes orelhas de pau, né, que também é uma forma de basidiocarpo, ou o exobasídio. Nem sempre a gente tem a fase sexuada desse exobasídio, que é a fase sexuada, né, Thanatéforos, né, que são fases sexuadas de risoctônia, né? Então, Thanatéforos, fase sexuada de risoctônia, em algumas regiões pode ser encontrado, mas na maioria das vezes a gente vai encontrar um fungo que não esporula, que é a Rhizoctônia solane. Bom, em relação às doenças, a gente viu que as ferrugens, né, ocorrem em vários cultivos, então, desde plantas anuais, como feijão, soja, milho, né, até plantas perenes, como a macieira, né, a gente falou do cafeeiro. Os carvões também são bem específicos em relação à gama de hospedeiras, então causam essas lesões tipo soro, né, os tumores nas infecções de ovários, e com isso vai dar origem a essas estruturas que vão ser preenchidas de teleósporos. Cada cultivo, né, tem uma espécie de carvão que vai infectá-lo. Outra gama, que é o que a gente vai falar hoje, são as podridões radiculares. Então, o principal agente etiológico pertencente ao filo basidiomicota é a Rhizoctônia solane. O outro é a armilária, né? Então, a armilária, que causa podridão radicular em plantas perenes. A gente vai discutir por que em plantas perenes e não plantas anuais a gente observa a armilária. A gente tem as podridões radiculares de forma geral, e a gente vai discutir sobre, podridão de madeira, né? Esse é um dos principais focos, né, quando se fala de patologia florestal. Então, a gente tem uma colega aqui no departamento, que é professora da parte de patologia florestal, ela trabalha bastante com esses fungos apodrecedores de madeira. Então, é um foco muito importante na engenharia florestal. A gente vai dar uma pincelada só sobre o assunto. Bom, esses fungos, né, principalmente quando a gente fala de fungos de solo, no caso, Rhizoctônia solane, formam estrutura de resistência. Então, os escleróides são as estruturas de resistência. Então, a gente viu na semana passada os zoósporos, são estruturas de resistência de Phytophthora, Pythium e alguns míldios. E a gente tem os clamidósporos, que são formados também por alguns fungos pertencentes ao filo basidiomicota, né? Então, eles formam essas estruturas que garantem sobrevivência no solo. Mas a gente tem também fungos pertencentes ao basidiomicota, agaricales, que também causam doença na parte aérea. O principal deles é Monilióptera perniciosa, que causa vassoura de bruxa de cacaueiro. O fungo, ele causa uma hiperplasia e uma hipertrofia nos ramos. Então, no ponto onde ele infecta gemas e ramos novos. Nesse ponto onde ele infecta, ele vai causar um superalongamento. Então, ele aumenta a produção endógena de citocinina e giberelina. Esse fungo cresce muito. Então, é bom, né? Não é bom por quê? Porque esse ramo, ele forma poucas flores, é muito mais ramificado, os internódios curtos, e esse ramo seca rapidamente. É um fungo hemibiotrófico. Então, inicialmente, ele vai causar um superalongamento, mas em seguida ele passa por uma fase necrotrófica, e com isso ele seca esse ramo cai e vai dar origem aos basidiocarpos. Então, o basidiocarpo ele é formado nesse ramo seco, né, que pode permanecer aderido a
planta, mas em geral ele quebra, ele forma uma camada de abscisão na inserção ali no caule, e esse ramo cai, esse fungo vai esporular, formando basidiocarpo, né? Os basidióspores vão ser infectivos. E o grande problema é que na área de produção de cacau você tem umidade muito alta o ano inteiro. Então, essa umidade permite uma epidemia da doença, né? Sempre que você tem novas brotações. Esse é um exemplo do basidiocarpo formado. Então, nesse basidiocarpo, ele vai formar 1 milhão de basidiósporos, e esses basidiósporos vão ser dispersos durante pelo menos uma semana, ou seja, eu tenho uma janela de infecção muito longa, e você tem uma produção constante desses basidiocarpos. Antigamente, esse fungo chamava Crinipelis perniciosa, foi renomeado para Moniliófera perniciosa. Só a título de curiosidade, você pegar literaturas mais antigas, você vai encontrar esse nome de Crinipelis perniciosa. Então, você vê aqui, só para ilustrar, a gente falou de ramo, mas qualquer tecido infectado seco, então frutos infectados, folhas infectadas, aqui esse fungo, ele esporulou, formou o basidiocarpo em uma folha que havia sido infectada. Mas essa folha estava seca, ou seja, esse fungo passa por uma fase biotrófica, que ele causa um superalongamento, né, e o caule fica retorcido, e depois, quando o ramo seca, esse fungo vai esporular. Está aqui mostrando os danos na gema. Então, quando ele infecta a gema, causa um encurtamento de internóides, um engrossamento, né, do caule e um superalongamento. Começa a emitir ramos laterais, mas todos esses ramos laterais, ramos ladrões, eles vão secar também porque eles estão infectados pelo fungo. Notem que não é um fungo sistêmico. Na parte basal da planta, o fungo não colonizou. Então, ele vai colonizar daquele ponto onde ele infectou para as novas gemas que vão sair. Então, ele vai atrás de ramos novos, né? Mas a planta já vai formando, como mecanismo de defesa, uma camada de abscisão a partir do ponto onde teve a infecção. Então, esse super brotamento, então você vê aqui o cacaueiro, ele produz em almofadas florais. Para quem conhece jabuticaba, então é muito semelhante, então as flores são formadas no próprio caule, só que quando o fungo ele infecta essa gema, ao invés de formar flores e frutos, aqui um pequeno fruto, né, ele vai formar ramos, né? Você vê uma super produção de ramos, não vai formar frutos. Isso é muito interessante porque o primeiro material que foi liberado de resistência a essa doença, TSH 1188, era um material que era muito produtivo e era resistente. E o pessoal fez avaliação de resistência fazendo esse tipo de ensaio, infectando gema. E funcionou, né? Só que eles não viram que esse material ele não tinha resistência de gema na almofada floral. Então, esse gene de resistência não se expressava. Então, as plantas foram infectadas e não produziram absolutamente nada, porque a resistência era a única medida de controle que eles faziam uso no momento. Vejam que chega a formar frutos, né? Então esses frutos podem ser formados, mas são frutos chamados de moranguinhos. Eles não desenvolvem muito, não formam amêndoas, ou seja, são apenas materiais que vão ser infectados e vão produzir, não vão ser base para produção de inóculo. Frutos maduros sadios, né? Está aqui o exemplo dos frutos sadios e tem fonte de resistência que evoluiu depois do TSH 1188. Eu acho bem interessante, porque eu estava uma vez fazendo um treinamento lá em Goiás, né, e é um exemplo de controle biológico, foi o primeiro produto registrado de controle biológico para doença de plantas. Então tem um fungo que parasita as vassouras, não protege os frutos, mas parasita e evita a produção de basidiocarpos. A gente vai discutir daqui a pouco. E esses frutos, né, esse material sintomático, né, que fica no solo, porque o cacau, eles coletam as amêndoas, né, e fica esses frutos sintomáticos. Né? Então, tem potencial grande de crescimento. Eu estava falando que tem muitos produtores que querem investir na produção de cacau, tem tecnologia hoje para produzir com material resistente. O grande problema não é cultivar resistente, não é a doença, né? Hoje o problema é mão de obra, porque a gente concorre com países africanos e países asiáticos, né, que tem mão de obra muito barata. Então, para a colheita ainda é muito mecanizada, é muito manual. Então, isso é um grande entrave ainda para a produção em larga escala, a baixo custo.
vocês veem aqui, então o fruto, ele é colhido, as amêndoas são, a gente fala quebrar o fruto, então os frutos são quebrados, as amêndoas recolhidas lá no campo, só é levada a amêndoa. O fruto fica no solo, que é chamado de casqueiro. Só que o fruto, quando ele é infectado, ele também pode dar origem a basidiocarpo, ou seja, o inóculo do patógeno vai ficando no solo, ele fica geralmente amontoado, né, onde o funcionário que está coletando o cacau vai depositar os casqueiros, né. Aqui os danos do fungo, então quando ele infecta, além dele causar uma redução na produção de flores, ele vai causar também um dano às amêndoas. Então, se eventualmente essa infecção acontecer depois da floração, depois da formação do fruto, esse fruto ainda pode ser infectado pelo fungo. Então, você vai ter infecção, esse sintoma externo que a gente observa, esse fungo pode progredir internamente, prejudicando quase que totalmente a produção de amêndoas. Então, você vê de um mesmo fruto, a mesma idade, um foi infectado aqui, né, e o outro ainda está entrando em maturação. Esse sintoma provavelmente já prejudicou a produção de frutos. Professor, desculpa interromper, é porque está travando muito. Será que tem como o senhor... Muita doença é a ocorrência de sombreamento. Então, o cacau, no Brasil, ele é uma planta de subbosque. Ela é planta sobre árvore. Ano normal. Professor, se tiver como você desativar a câmera, eu tô porque sem tá travando acesso muito. ao chat aqui. Oi? Então deixa eu ter. Perfeito. Vocês escutaram em relação ao sintoma? Pessoal? Não, deu uma travada. A partir de que ponto que travou? Fala pra gente, por favor. Os 2 slides anteriores. A partir da almofada floral, frutos maduros, né? Então, vocês viram essa parte. Bom, vamos voltar aqui das almofadas florais, então. Tá travando ainda? Não, agora tá normal. Então tá bom. Talvez fosse a câmera mesmo, tá sobrecarregando. Bom, pessoal, então esse fungo, ele infecta as gemas, tanto as gemas apicais, quanto as gemas que a gente chama almofadas florais, que é o ponto onde a planta vai produzir os frutos. Então, essas gemas vão dar origem a flores, né, e frutos. Só que quando esse fungo infecta, ao invés de formar flores e frutos, ele induz a planta a produzir ramos, né? E mesmo que chegue a produzir frutos, esses frutos são hipertrofiados. Então, esses frutos ficam pequenininhos, são chamados frutos moranguinho, né? Então, não produzem amêndoas. E esses ramos, eles secam e vão dar origem a basidiocarpos, né? Então, vão ser fonte de inóculo. Mesmo, então, o fruto sadio, né? Então ele vai produzir as amêndoas, né, inamontoado, você vai ter prejuízo à produção de amêndoas. Então, esse fungo, ele pode infectar as gemas, reduzindo a produção de frutos, mas ele pode também infectar os frutos depois de formados. Então, vocês veem aqui a produção de cacau, ela é feita parte no campo, primeiro se
colhem os frutos, depois são quebrados esses frutos para colher só as amêndoas. O fruto, ele fica no campo. E isso é um problema, porque muitos desses frutos são infectados. Não comprometem 100% das amêndoas, mas representa a fonte de inóculo que fica no campo, chamados casqueiros, né? Então, se a gente for ver o levantamento lá da maior região de produção de cacau, né, em termos de área, que é o sul da Bahia, eles têm 600 mil hectares de cacau plantados, só que 3/4 disso é feito com material suscetível ainda, né? Então, tem um potencial muito grande, porque hoje tem tecnologia para produzir cacau com variedade resistente à vassoura de bruxa. Aqui o sintoma, né? Então, essa necrose no fruto. Então, você vê o fruto ainda no campo, a doença vai progredindo e pode comprometer 100% das amêndoas produzidas. Um outro fator que contribui muito para a doença ocorrer é que a produção de cacau ela é feita em subbosque, ou seja, você tem sombreamento que é feito obrigatoriamente para a produção de cacau. Então, sombreamento pode ser feito com mata nativa ou com seringueira, né, ou várias outras possibilidades de plantas. Mas isso cria um ambiente úmido o ano inteiro na produção de cacau. Então, isso é um ambiente muito favorável para o parasitismo acontecer. Mas é muito favorável também para micro-organismos que colonizam as vassouras. Então, tem um produto registrado no Ministério da Agricultura, chamado Tricovab, a base de um fungo que é um inimigo natural, chama Trichoderma stromaticum. É o único produto registrado nessa categoria e é o único produto registrado por um órgão público. Então, é produzido e foi registrado pelo CEPLAC, que é um órgão do governo, né, ligado ao Ministério da Agricultura. E esse fungo, ele parasita as vassouras, parasita aqueles ramos caídos no solo e reduz a produção de basidiocarpo. Com isso, você, quando faz a proteção de plantas com fungicidas, e você pode ter uma gama enorme de fungicidas que podem ser utilizadas para controle dessa doença, mas os cúpricos já resolvem bem. Então, uma entrada a cada 15 dias, tanto coxicloreto quanto hidróxido de cobre, reduzem bem a doença, se a gente consorcia com a aplicação do Trichoderma stromaticum, aplicado de forma intercalada, direcionada para as vassouras, ou seja, direcionada para os ramos infectados caídos no solo. Ou seja, a gente reduz a pressão de inóculo e tem que proteger os frutos. Só de curiosidade, pessoal, esse fungo ele é naturalmente resistente a estrobirulinas. E a razão para isso, né, é que a estrobilurina foi desenhada baseada em uma molécula produzida por um fungo, Strobilus, né, que é um basidiomyceto. Ou seja, o Monilioptera perniciosa também é um basidiomyceto que coevoluiu, talvez, com esse desenvolvimento de resistência a moléculas produzidas por outros basidiomycetos, no caso, as estrobilulinas. Bom, o outro grupo de doenças que a gente vai ver são bem mais danosos pela ampla distribuição no mundo inteiro. São as polidões radiculares. Então, é muito perigoso, por quê? Porque você tem perda de stand. E não só perda de stand, mas a gente vai mostrar no caso de Rhizoctonia, que é muito pouco visualizado, ou seja, muito pouco levado em conta, que são os cancros produzidos pelas lesões. Então, às vezes, a planta não tomba, não reduz stand, mas ela sofre um dano na região do colo, e esse dano resulta em perda de desempenho, perda de produtividade. Mata as raízes, né? Então, menor proporção da fuste, né? Menor proporção da parte aérea, e pode resultar em queda, no caso de árvores, né? Pelo vento, né? No caso de armilar e várias outras polidões radiculares. Bom, a gente vai ver, né, as polidões radiculares, né, e a gente vai discutir também sobre polidões de madeira. No caso de Rhizoctonia, e de fungos de solo de forma geral, definições, a maior parte do ciclo de vida acontece no solo. Então, esses fungos, eles são habitantes tipicamente do solo. Tem exceções? Tem, pessoal. Se a gente vai para o norte do país, né, do norte do Mato Grosso, já começa a ter esse sintoma. Como o ambiente é muito úmido, esse fungo, no caso Rhizoctonia, consegue infectar até a parte aérea de plantas. Então, ela chama mela, a gente vai discutir também.
mas é raro. Em geral, esses fungos estão restritos à parte aérea. Eles afetam órgãos subterrâneos ou caule, sobrevivem no solo, não só como estrutura de resistência, mas eles também têm uma competição saprofítica, ou seja, eles sobrevivem nos restos culturais. Só a título de curiosidade, a forma como a gente multiplica inóculo de Rhizoctonia é ou em arroz ou até em esterco bovino autoclavado, né? Então, tem essa estratégia de multiplicação. Ele cresce muito bem em fontes de matéria orgânica, até em estercos. Tem as estágios de disseminação e sobrevivência acontecem predominantemente no solo. Bom, Rhizoctonia solane, a fase sexuada é Thanatephrus cucumeris, mas é muito raro da gente encontrar essa fase sexuada, pessoal. O que a gente tem é predominantemente a fase assexuada do fungo. E essa fase assexuada tem uma curiosidade porque não forma esporo, não forma conídeo, né? Esse fungo ele só forma micélio e tem uma característica que o micélio ele é produzido, ele é ramificado de forma perpendicular. Então, sempre uma ramificação perpendicular. Tem um complexo de espécies, que são chamados grupos de anastomose. Isso é uma característica de Rhizoctonia solane. Então, o pessoal criou isso aí para diferenciar as espécies que eles estavam observando, que às vezes ocorria Rhizoctonia solane, mas não era com a mesma gama de hospedeiras. Então, o grupo de anastomose reflete várias coisas. A gama de hospedeiras, reflete também a sensibilidade a fungicidas, né? Morfologia, enfim, são uma série de características. E como é que a gente mede? É porque você tem os testadores, ou seja, as espécies tipo de cada grupo de anastomose. Então, basicamente, é feito pareamento, então coloca para crescer ao lado de uma espécie testadora e a gente vai identificar a que grupo de anastomose pertence o isolado que a gente está avaliando. Por que é importante saber isso? Para a gente determinar, por exemplo, a gama de hospedeiras e que planta a gente deve usar em rotação para não ter uma planta hospedeira. O patógeno de solo, de difícil controle, forma os microescleróides e esse é o principal propágulo, já que o fungo não esporula, mas ele produz grande quantidade de microescleróides. Ele é transmitido por semente também, pessoal. Então, uns 4 anos atrás, né, então, um produtor aqui da região entrou em contato e tinha perdido quase todo o plantio de feijão dele. A gente foi olhar, fez a análise da semente, tinha 4% de Rhizoctonia solane. Né? Então, a gente consegue fazer o bloco e identificar. Não é um patógeno regulamentado, ou seja, não tem nível, né, de tolerância para esse patógeno. Então, não é uma recomendação que seja feita essa análise. Mas o produtor perdeu, então a empresa de semente teve que indenizar o produtor. Mas é curioso, porque os produtores que fizeram tratamento de sementes com fungicidas tiveram perda, mas não tão grande. E sabe quanto tinha no lote de semente? Tinha 4% de sementes infectadas. Então, a gama de sementes não era tão grande, 4% só, Flávio. Mas o problema é que esse fungo cresce muito rápido. Então, uma planta que estava bem ao lado, uma planta sintomática, bem ao lado de uma planta não sintomática, o fungo foi multiplicando e já derrubou a planta ao lado, principalmente feijão, que você tem 250 mil plantas por hectare. Então, você tem uma proximidade muito grande de uma planta para outra. Só alguns exemplos de grupos de anastomose. Então, cada dia está se descrevendo novos grupos. Está aqui os principais. O principal que ocorre no Brasil é o AG4, Grupo de Anastomose 4. Ele ocorre em beterraba açucareira, soja, feijão, canola, girassol, alfafa e batata. Ou seja, ele é o que ocorre mais, mas é também o que tem maior gama de hospedeiras. E vocês veem que não tem, em relação à gama de hospedeiras, não tem uma relação com família botânica. Então, é uma coevolução um pouco diferente. Então, por mais que esse fungo não esporule, que a gente dificilmente encontre a fase sexuada, uma recombinação por fusão de protoplastos, né? Então, ele tem uma recombinação grande e, com isso, a gente tem esse aumento da gama de hospedeiras. A gente tomar isso como única medida de controle
é arriscado, né? Porque você pode ter misturas ali de grupos de anastomose, aqui, diferentes populações que você tem no campo. Como é que é o ciclo, pessoal? Então, o inóculo, né, que está lá no solo, veio pela semente. Então, lembra, é um fungo que pode ser disseminado por semente, e com frequência a gente encontra esse fungo associado a sementes. Mas peraí, Flávio, como é que ele infecta semente se ele fica exclusivamente no solo? Né? Aí vem a curiosidade, a taxa que a gente encontra de transmissão é muito maior em feijão do que em soja. Mas por que isso? Né? Porque feijão, principalmente quando tem um hábito prostrado, a vagem encosta no solo. E esse fato de encostar no solo, o fungo coloniza a vagem e com isso vai infectar as sementes. Né? Já em soja, as vagens não encostam no solo, a gente tem uma taxa muito menor de infecção dessas vagens. Apenas quando você tem respingo que esse fungo vai infectar essas vagens. Bom, ou micélio dormente, né, sobreviventes restos culturais ou escleróides, enfim, esse fungo vai formar um micélio que vai infectar os tecidos, ele infecta os tecidos tenros, né? E é muito característica essa formação da almofada na superfície, né? Então, a almofada de infecção é como se ele formasse um aglomerado, um enovelado de micélio, né, na superfície. Isso aí vai depositar um tecido melanizado que vai formar os escleróides. Invade o hospedeiro, multiplica e mata. É um patógeno necrotrófico. Flávio, só infecta no início do desenvolvimento de plantas? Não, né? Então, ele pode infectar qualquer tecido não lignificado. Então, em produção de cenoura é um problema muito sério. Por quê? Porque a cenoura fica debaixo do solo, você tem tecido não lignificado, passivo de ser infectado. Às vezes você encontra uma cenoura cheia de pontinho preto, né? Esse pontinho preto e umas lesões deprimidas, isso é sintoma e sinal, né, de Rhizoctone solane. A gente tem repolho, um problema sério também. Então, as folhas em contato com o solo, né, quando a gente não tem um mulch, né, então filme plástico, essas folhas em contato com o solo vão ser infectadas. Em batata é um problema seríssimo também. Então, não só a depreciação pela colonização dos tubérculos, mas pela redução da tuberização, porque ele pode infectar o tubérculo no início da formação. E alguns frutos que têm mais contato com o solo, né? Até mais raro, mas pode acontecer também. Em geral, a gente não tem a fase sexuada, tá, pessoal? Isso é um ciclo completo, sempre que vocês veem livros, mas é muito raro a gente encontrar essa fase sexuada. Então, para a gente falar de epidemia, a maior parte acontece dessa forma, é uma doença monocíclica, né? Dificilmente eu vou ter 100% de prejuízo em uma única safra, né? Essa doença vai aumentando ao longo dos anos. A gente tem um tombamento de plantas, né? E a gente tem os cancros, né? Então, essas lesões deprimidas, né, ao redor do caule, na região do colo. Em geral, temperaturas do solo entre 19 e 23 graus são as que causam o maior problema. E se a gente pegar a maior parte das regiões de produção, né, de grãos, por exemplo, a gente vai estar com essa faixa de temperatura no início das safras. Então, isso é uma condição que favorece a doença ocorrer. E, claro, presença de umidade, mas a umidade que precisa é a umidade que a gente teria desenvolvimento de plantas. Então, quais os problemas? Né? Reduz a absorção de água, né? Então aumenta essa produção de raízes fasciculadas. Então, rotação de culturas é interessante, e plantas que não são hospedeiras normalmente são aveia e trigo, né? Então, plantas que não seriam hospedeiras, ou seja, dificilmente a gente tem um grupo de anastomose que infecta essas plantas. Então, semeadura mais rasa, né? Aração mais profunda, plantio em épocas quentes, né? E sementes sadias. Até aqui é tudo teoria, tá? Então, semente rasa, né? Então, dificilmente eu vou mudar meu sistema de produção por causa dessa doença. Então, a maior parte do que se faz é procurar a rotação de culturas com plantas não hospedeiras e, principalmente, sementes sadias. Isso é muito pouco olhado, pessoal. É raro o produtor que faz uma análise de semente, isso é um custo muito baixo, né? Mas para determinar o que a gente tem de fungo, para saber qual que é o tratamento de sementes com fungicida mais apropriada. Só para vocês terem ideia, a gente tem grupos químicos, né, tem moléculas que são específicas para a Rhizoctone. Então tem um fungicida que chama Monserem,
né? Tem outros, Sedaxane. Então, são fungicidas que foram desenvolvidos especificamente para Rhizoctone solane. Tamanha a importância dessa doença no mundo inteiro. Então, é um mercado global muito importante. Aumenta a janela de suscetibilidade, né? Se você tem temperatura muito baixa do solo, acaba tendo uma janela de infecção. Bom, o outro ponto que é muito pouco observado, e por isso a gente tem que atentar para a presença de Rhizoctone solane na área, é o que eles chamam de cancros, né? Em inglês é lesion plants, né? Então é uma planta que tem uma lesão. E aí, essa lesão causa algum dano para a planta? Né? Então a gente viu que essas plantas, tanto estão vendo, todos foram aqui no mesmo vaso, foram inoculados com Rhizoctone solane. A gente tem umas que morreram realmente, outras que estão tombando, mas umas que aparentemente estão sadias. Mas essas sadias, olha o cancro que ela tinha. Então, esse cancro, o pessoal descobriu que pode levar à morte da planta, se tiver um estresse hídrico, mas mesmo que não tenha estresse hídrico, a gente pode ter redução da produtividade. Né? Então, foi visto, né, duas condições de temperatura, né, e peso. O tamanho de plantas não era afetado, então a planta visualmente estava igual. Se a temperatura predomina mais alta, ou seja, não é uma condição favorável para a ocorrência da doença, você não tem diferença na podridão de raiz. Mas se a condição é mais favorável para a ocorrência da doença, você tem tanto efeito no desenvolvimento de plantas quanto na produtividade. Então, isso condições controladas. E no campo, Flávio, o que acontece? No campo, o pessoal viu que tinha redução em produtividade. Então, no campo, a gente tem uma combinação dessas duas coisas, na maioria das vezes. A gente tem temperaturas diurnas altas e à noite cai um pouco a temperatura, mesmo na época de safra, quando está chovendo bastante. Então, isso reflete em redução em produtividade. Então, essas plantas com lesão reduzem, têm produtividade afetada, ou seja, eu tenho que trabalhar para não ter esse tipo de lesão. Isso acontece com o manejo antes do plantio. Depois que você vê a lesão, não tem mais o que fazer, né? Então, esse é um trabalho de redução do inóculo inicial e proteção da plântula em formação. Como é que funciona em batata, né? Esse fungo ele é transmitido muitas vezes pela batata semente. Então, esse fungo vai colonizar a planta, né? Pode causar aqueles cancros, mas o principal dano está relacionado à redução de tuberização. Então, reduz a produção de tubérculos, mas também esse fungo vai permanecer na área e vai se multiplicar ali nos restos culturais. Né? Então, você vê aqui os escleróides na superfície. Então, quando você pegar uma batata com esses pontos pretos que você não consegue quebrar com facilidade com a unha, são os escleróides de Rhizoctone solane. Aqui os danos, né, que podem acontecer, então essas lesões deprimidas aqui são bem típicas de Rhizoctone solane, e aqui o tubérculo não foi afetado, né, mas provavelmente esse produtor ele teve prejuízo em produtividade. Aqui o tubérculo foi afetado já no final do desenvolvimento, mas provavelmente teve outros tubérculos lá que foram afetados mais cedo, e com isso você teve redução em produtividade. Eu posso comer esse tubérculo aqui? Pode, não tem problema nenhum, tá? Não tem relato nenhum de dano, né, à saúde humana pelo inóculo de Rhizoctone. É mais uma depreciação. Então, o que a gente encontra muito é a batata suja, né? Então, o cara vende a batata suja, passa desapercebido ali os escleróides, né? Porque não afeta, não é um patógeno pós-colheita também, né, pessoal? Ele não vai progredir, né, se o ambiente estiver seco, e vai colonizar mais a raiz ali, o tubérculo. Bom, esse fungo eventualmente pode infectar a parte aérea de plantas também. Então, no caso de feijão e soja, lá na região norte, a gente tem uma outra doença causada por Rhizoctone, que é a mela. Mas espera aí, Flávio, você falou que a temperatura para a ocorrência dessa doença é a temperatura baixa, né, do solo. Como é que esse fungo está infectando? É um outro grupo de anastomose, pessoal. Então, eles falam AG4HI, né? Então, a gente pode até facilitar a memorização, esse HI de high, né? De alta temperatura. Então, esse grupo de anastomose também é Rhizoctone solane, mas ele se adaptou para crescer a alta temperatura.
Então, para vocês terem ideia, lá na região norte, essa doença é mais importante que a ferrugem da soja, né? Então, pessoal, só que o manejo que é adotado para a ferrugem também funciona para essa doença. Então, lembra, ferrugem da soja é um Basidium miceto, né? Então, em geral, o que a gente está vendo como estratégia de manejo para a ferrugem também tem funcionado para controle da mela. E chama teia micélica, né, ou mela. A teia micélica, vocês estão vendo essa figura aqui, você tem um micélio do fungo. Então, esse fungo inicialmente causa essa lesão necrótica, pode confundir com antracnose no início, mas logo na sequência a gente vai observar essa esporulação aqui, né, esporulação não, desculpa, o micélio esbranquiçado ao longo do caule, mas também esse micélio aqui associado ao tecido necrosado, tecido morto. Bom, o que é que a gente faz para controlar a mela? Então, eu falei do manejo com fungicida, mas, claro, esse fungo também é transmitido pela semente, né? Então, ele pode infectar desde o início do desenvolvimento de plantas, causando os mesmos danos que a gente já falou para a Rhizoctonia solani. Então, as mesmas estratégias de manejo que a gente já falou, né? Desde o tratamento de sementes também. A Rhizoctonia solani também pode infectar outras plantas, né? No caso, alface, né? Chama queima da saia. A gente observa esse micélio esbranquiçado e colonizando aqui a base da planta. Então, a solução é simples, né? Usar o mulch, né? Então, isso aí já reduz o contato da folha com o solo, reduz bastante os sintomas causados os danos causados pela Rhizoctonia. A gente encontra a Rhizoctonia em gramado, e esse é um dos principais problemas que a gente tem em gramado, né? Então, essas manchas que você observa, né, de necrose, ou é Pythium, ou é Rhizoctonia. Se está muito encharcado, pode ser causado por Pythium, mas Rhizoctonia é muito comum. Teve até um caso no Mineirão, né, o professor Edson aqui do departamento foi chamado para dar uma assessoria para o pessoal do Mineirão, que estava tendo uma frequência muito grande, né, de utilização. Até foi uma recomendação lá que ele fez na época, de utilizar escória de siderúrgica, então, que é rica em silício e funciona bem também para essas monocotiledôneas, né? Então, que gramíneas conseguem absorver o silício e, com isso, reforçar a parede celular. Então, é uma dificuldade muito grande, porque a melhor estratégia é aplicar fungicida, mas você tem um período de carência. Então, nos campos de golfe, né, lá dos Estados Unidos, também é um problema muito sério, né, e tem que fazer uso de fungicidas periódicos. Eles vão rotacionando os campos, porque não tolera. Então, nesse caso, é um problema não só de perda de área com gramado, mas é a depreciação qualitativa, né? Então, não pode ter nenhuma mancha lá que possa depreciar o gramado. Bom, saindo de Rhizoctonia, a gente tem um outro patógeno radicular. Esse é causado por um fungo, né, Armillaria, e ele causa essa doença em plantas perenes. E por que plantas perenes, pessoal? Porque o ciclo dele é muito longo, né? A gente está falando de anos, né, para poder matar uma planta. Uma característica que a gente observa da infecção por Armillaria, esse micélio esbranquiçado, e associado a esse micélio esbranquiçado ou não, a gente vai observar essas galerias, que lembram muito galerias de cupim. Só que, diferentemente da galeria de cupim, você não consegue desfazer com o dedo. Então, você vai tentar tirar a rizomorfo e é rígido, é como se fosse um escleróide. Então, é um micélio melanizado, ou seja, revestido com um tecido rígido, né? Com isso, o fungo, né, fica protegido contra parasitismo, né, ou contra as intempéries. Então, esses são dois sinais que a gente observa com infecção associada à morte de plantas, à podridão radicular. Vocês estão vendo aqui a raiz morta. Você tem o micélio esbranquiçado, associado ou não, né, à rizomorfa. E os basidiocarpos, ele forma também os cogumelos. Basidiocarpos, seja próximo ali ou mais para frente. Por que isso? Porque provavelmente esse fungo infectou a raiz. Então, o inóculo dele está associado à raiz, a gente está tendo uma esporulação, formação do basidiocarpo ali próximo às raízes. Não é problema só em plantas, essências florestais. Em videira é um dos principais problemas, pessoal. Então, a gente tem armilária em videira. Então, lembra, a gente tem um parreirol que pode ficar 100 anos ali, né? Então, isso aí também, a planta pode ser infectada
e é um problema muito sério, porque depois de infectada não tem solução remediativa. Então, realmente é a erradicação dessas plantas. Então, tem que fazer o monitoramento, né, periódico, encontrou o sintoma, erradica essa planta, né, para não permitir a esporulação e infecção das plantas vizinhas. Ele pode matar até plantas no início de desenvolvimento, dependendo da pressão de inóculo. No caso aqui, pinos, né, então pode matar as plantas no início de desenvolvimento ou até mais para frente. Então, vocês estão vendo que tem uma ampla gama de hospedeiras. Então, não tem uma especificidade em relação a uma essência florestal ou uma espécie. A gente tem uma ampla gama de hospedeiras, no caso aqui, infectando pinos, e aqui produzindo os basidiocarpos, bem ao lado da planta infectada. Ou seja, isso vai representar o inóculo. A gente tem que monitorar para encontrar os sintomas aqui, ainda quando está rizomorfa e o micélio do fungo, antes de ter a produção dos basidiocarpos e basidióspores. Depois que tem os basidióspores produzidos, você já teve disseminação do fungo e novas infecções acontecendo. Então, sintoma, né? Então, você tem a podridão radicular, uma podridão branca, né? Então, você corta o caule, você vai observar um clareamento da madeira, e essa presença da rizomorfa, né? Então, esse micélio preto, rígido, parece escleróides, né? Que é característica de armilária. Como é que é o fungo, o ciclo do fungo? Então, os basidióspiros, que são produzidos na planta sintomática, vão infectar novas plantas, e geralmente na base das plantas é onde eu tenho maior umidade, e é onde o fungo vai penetrar para infectar. Ele pode penetrar desde plantas novas, né? E esse sintoma só vai ser observado na planta mais adulta. O que a gente vai ter é que a planta vai morrer, né? Então demora muitos anos, mas ela morre, né? Você vai observar a produção dos basidiocarpos, né, sendo produzidos e continuando o novo ciclo. Note que uma planta ao lado da outra, a infecção pode não ser só por basidióspiros, a gente pode ter micélio em que essa infecção vai ser transmitida de uma planta para outra também. Bom, como é que eu manejo, né? Remoção dos tocos infectados, remoção das plantas infectadas. Então, você tem que fazer o monitoramento e identificar esse sintoma e eliminar essas plantas sintomáticas. O plantio de espécies tolerantes só em áreas sem histórico da doença. Então, se você não tem histórico, tudo bem, pode plantar. Qualquer agente de controle potencial pode ser capaz de inibir o crescimento. O problema eu não posso correr o risco de manter planta sintomática no campo. Então, isso é muito mais uma estratégia preventiva, pessoal. Então, eu tratar as plantas, eu encontrei o sintoma em uma planta, erradiquei essa minha planta, né? Então, eu erradico todo o inóculo que eu tenho do patógeno lá na área, inclusive raízes, e eu vou fazer a proteção das plantas bem ao lado, né, que podem ter sido já infectadas pela rizomorfa, com algum fungicida, e nesse caso os fungicidas têm que translocar via floema, né, para a gente conseguir proteger a base da planta, né, então fosfetil alumínio, por exemplo, e agentes de controle biológico seriam compatíveis. No caso, tem vários trabalhos com tricoderma, mas a gente tem nenhum produto registrado, infelizmente, para esse alvo. Bom, o outro aspecto desses fungos, né, dos fungos basidiomicetos, são as podridões de madeira. Então, a gente tem vários casos de podridão de madeira, nem sempre associada a basidiomicetos, a gente tem vários ascomicetos também, que são causadores de podridões de madeira. O que é o dano, né, desses fungos? É a redução da resistência da madeira, então você comprou a madeira fazendo cálculo para ter uma certa resistência, e esses fungos vão reduzindo a resistência, comprometendo a estrutura. Você pode ter manchamento de madeira, imagina um assoalho que você fez, né, e ele pode ser totalmente colonizado pelo fungo, vai reduzir não só a resistência, mas depreciar o valor comercial dessas estruturas. Mesma coisa em relação às cercas, né? Você tem que dar manutenção periódica nas cercas, né? E isso aí, quanto maior a infecção por fungos, né, causando depreciação, maior a intensidade que você tem que repor essa cerca. Então, áreas mais úmidas, né, próximas a currais, a gente vai discutir por quê, né, essa razão, você vai ter maior propensão à ocorrência desses fungos.
Os moirões de cerca, né, madeira não tratada, a gente tem muito mais propensão também à ocorrência. Então, claro, a madeira também é usada para fazer papel e celulose, e hoje está sendo a cogeração de energia, né, pela degradação, degradação da celulose para liberar a celobiose e glicose, né, para produção de energia. A gente tem os móveis que vão durar menos tempo também, enfim, são os vários danos que podem acontecer. Bom, os fungos de podridão geralmente não matam a árvore. Eles vão acontecer com maior frequência na planta depois de morta, né? Então, não é o principal causador da morte da planta. A gente pode tem algumas orelhas de pau que vão desenvolver nas plantas e vão matar, mas, em geral, eles são mais problemáticos como um problema, como uma doença pós-colheita, ou seja, depois que eu cortei a planta, depois que ela morreu, ou depois que eu tive um ataque de cupim, você abriu galerias que facilitaram o desenvolvimento dos fungos. Tecidos da planta viva geralmente são imunes, né? Muitos fungos são saprófitos, ou seja, eles vão ficar ali no resto da matéria orgânica, esporulando, até você ter um novo material para ser colonizado. Os fungos de podridão são muitas vezes oportunistas, né? Então, vão tirar vantagem de ferimentos, como eu falei para vocês. São podas onde você não fez a cura do tecido, você teria uma porta de entrada. Então, por que estudar os fungos apodrecedores? A identificação de fungos associados com perigo das árvores atacadas. A gente vai mostrar alguns casos, né? Capaz de vocês já terem se deparado aqui em Lavras. A colega aqui, a professora Maria, especialista em patologia florestal, tem um projeto, por exemplo, com a CEMIG, para identificar essas plantas que têm um risco de caírem. Então, você identificar antes da infecção, para evitar que você tenha um risco à rede elétrica, por exemplo. Perdas e danos devido a alterações do lenho das árvores, né? Então você pode... E tem uma outra aplicação que é muito interessante, então, usar esses fungos para cogeração de energia, né? Como eu falei para vocês, então, tem algumas usinas de cana que estão plantando, que elas não conseguem moer o ano inteiro, então elas têm investido em reflorestamento, isso acontece em algumas usinas lá do Nordeste, pensando na cogeração de energia, ou seja, utilizar, moer, durante um período do ano, a partir de celulose de eucalipto. Bom, o que é o componente da parede celular? Isso é importante a gente discutir, porque os fungos eles vão ter uma ação sobre algumas dessas estruturas ou sobre ambos. A gente tem uma primeira camada, ou aliás, um primeiro componente da madeira, que é a lignina. A lignina é daquele aspecto mais escuro da madeira, né? Então, ligninas, taninos, e aquilo lá não só dá resistência da madeira, a cor, como também a resistência a doenças. Por quê? Porque a lignina são várias moléculas de fenol condensadas. E o fenol é uma molécula tóxica a fitopatógenos. Ou seja, quanto mais lignina tiver, mais resistente vai ser a madeira, não só a resistência física, né, mas também a resistência à infecção. Isso aí já é corriqueiro, a gente já sabe, né? A madeira mais escura, né? A madeira que vai durar mais tempo e tal. Então, isso é uma característica conferida pela lignina. Por outro lado, o valor energético, ou seja, a capacidade de gerar energia da madeira e de fazer o papel é garantido pela celulose e hemicelulose. E a maior parte da madeira, na verdade, ela é feita de celulose e hemicelulose, né? Então, tem os dois componentes. É bem interessante isso, porque teve uma tendência, uma época, pessoal, de produção de um eucalipto que tivesse baixo teor de lignina. Por quê? Porque para a indústria de papel é um problemão a lignina. Porque eu tenho que primeiro remover a lignina, que a gente chama clareamento da madeira, para conseguir extrair a celulose e fazer o papel, ou seja, representa um custo. Aí o pessoal pensou assim, não, então vamos tirar isso por engenharia genética, vamos tirar a lignina. E é fácil, né, de certa forma, tirar, porque é só silenciar os genes que estão lá no início da cadeia, que é a fenilpropanina, a fenilalanina amonialiase, que é uma enzima chave lá no início da produção da lignina. Só que o grande problema é que essa madeira ficava muito fácil de tombar, né, perder resistência,
e principalmente ficava muito suscetível ao ataque de patógeno. Então, é um mal necessário a presença de lignina na madeira. Bom, tem várias enzimas responsáveis pela degradação dessas componentes. As celulases, né, são responsáveis pela degradação da celulose, que é o principal componente lá da madeira. Então, endoscelulose vai quebrar no início, é a mais eficiente, depois a exocelulase vai quebrando na extremidade, depois celobiase vai reduzir a glicose, que é usado, na verdade, essa rota é uma rota de patogênese, ou seja, os fungos causar doença. Né, da indústria biotecnológica para a produção de energia de segunda geração, tanto do bagaço da cana, quanto a partir de celulose de madeira. Outro aspecto é enzimas responsáveis pela degradação da lignina. Aí é que é um problema. Então, tem fungos que eles conseguem degradar e, na realidade, esse é o mecanismo mais sofisticado para patogênese dessas madeiras. Então, são os degradadores de lignina. Aí tem várias enzimas, lignina peroxidase, manganês peroxidase e lacase. São enzimas que são produzidas para degradar a lignina, consequentemente, né, a madeira vai perder resistência e vai ser também colonizada por outros fungos, porque aí colonizar a celulose, produção de celulases, a gente tem por bem maior quantidade de fungos. Os causadores de apodrecimento da madeira, né, então o que é que vai acontecer? O fungo está lá esporulando uma madeira apodrecida, né, produzindo os basidiósporos, com isso a gente vai ter infecção de novas madeiras mortas também, ou até madeiras que ainda estão vivas, mas que estão comprometidas com ataque, por exemplo, de cupim ou com algum outro ferimento, e com isso esse inóculo vai se multiplicar e vai retomar um novo ciclo. A gente tem a classificação da alteração do lenho, né, fungos causadores de podridão, né, podridão branca, podridão marrom, podridão parda, né, e mole. Fungos causadores de manchas, geralmente não são basidiomicetos, são ascomicetos, e é muito comum a gente observar isso em painel, né? Os painéis, e um desses manchadores é um tricoderma, é uma tricoderma racea, né? É um fungo que vai crescer sobre a madeira, a gente observa muito isso em painel de pinos, pessoal. Então, um fungo verde crescendo, né? Esse fungo verde, tricoderma, a gente tem as aspergilos e vários outros fungos, não são basidiomicetos, tá? E tem os fungos emboladores, né, que estão também manchadores de madeira. Em relação às podridões, né, a gente tem podridão do cerne, olha só o cerne lá, a parte central do feixe vascular, né, das plantas. O alburno, que é a parte externa, né, então está relacionado mais à casca, né, o córtex. E as raízes, né, que é o que a gente já viu lá com a armilária, podridão de raiz. A outra classificação é em relação ao tipo de podridão. Podridão branca, ou seja, a madeira vai ficar branca. Por que ela ficou branca? Lembra? Degradação de lignina, né? Então, se eu degrado a lignina que dá o escurecimento para a madeira, a podridão vai ficar branca, ou seja, vai sobrar celulose lá. A podridão marrom é o contrário. O fungo degrada predominantemente celulose, fica a lignina. Então, nesse caso, a madeira vai perder muito em valor calorífero, né? Produzir calor, que a fonte de energia principal é a celulose. E a podridão mole, né, que é uma combinação das duas coisas e está associada à madeira próxima a cursos d'água. Bom, apodrecimento do cerne, então vocês estão vendo aqui o fungo desenvolvendo no início, no centro, né? Isso abre também porta de entrada para vários outros organismos, né, que vão depreciar a madeira. Então, ela vai perder ali de combustão. Não é necessariamente confinada ao cerne, às vezes ela pode progredir ali, né, na madeira como um todo. Podridão do alburne, né, externamente, a gente observa esses rachamentos ali de madeira, que é característico da podridão de alburne. Tanto em árvore viva quanto morta, é mais comum em árvore morta. Então, o centro fica mais resistente, mas essa abertura favorece a infiltração de água e, com isso, você vai ter progresso não só desse fungo, mas com outros fungos, comprometendo a madeira como um todo.
Os fungos que causam podridão branca são os fungos que degradam celulose, hemicelulose e principalmente lignina. Então, a primeira coisa que ele degrada é aquilo que faz mal para ele, né? Que é a lignina, que contém os fenóis. Então, a madeira começa a ficar branca, depois ele vai consumindo gradualmente a celulose. A madeira sofre erosão, afinamento da parede celular. Esses fungos degradam seletivamente lignina sem afinamento da parede celular. Então, quando você vê uma madeira, isso é muito comum em café, pessoal. Às vezes você corta o café, recepa, e a planta não rebrota. Aí você vai observar lá, tem podridão branca, e daqui a pouco vai sair um basidiocarpo lá. Então, não é que a planta estava morta, mas ela foi deprimida, e você feriu, causou um ferimento sem curar aquele ferimento. Então, isso aí favorece a infecção. Então, muitas dessas plantas que não rebrotam são causadas por podridão branca, né? São fungos que causam podridão branca. Então, 80% do que a gente tem de podridão de madeira é a podridão branca. Então, são fungos mais evoluídos em relação ao parasitismo de madeira, porque vão também degradar a lignina. Isso aí vai reduzir a resistência dessa madeira. Então, os exemplos, a própria armilária que a gente falou, também causa podridão branca. A gente tem várias outras espécies de fungo. Talvez o mais comum para a gente seja o Pycnoporus. A gente observa de muito esse fungo. Ele vai crescendo, forma umas orelhas de pau bem grandes, né? Então, a gente observa em cerca, né? Em madeira que está até no campo, né? A gente observa a produção desse basidiocarpo bem avermelhado. Então, vocês vendo aqui, ó, teve a rachadura, então podridão externa do alburne, e com isso o fungo esporulou através desse orifício também. Um outro fungo que é muito comum da gente observar é o Polyporus, né? Então esse fungo branquinho eu vou mostrar para vocês, e talvez vocês encontrem muito mais no seu dia a dia do que você imagina, né? Fungos causadores de podridão marrom. Então, nesse caso, ele metaboliza só a celulose e a hemicelulose e não degrada a lignina. Então, inicialmente, despolimerização da celulose, né, não enzimática. Então, envolve radicais superóxido, ferro e peróxido de hidrogênio. Então, com isso, a madeira fica um pó, né? Então, ela fica até resistente, mas ela não tem a liga, né? A celulose dá a liga na madeira. Então, tem umas fibras de lignina, mas não tem mais a celulose, essa podridão marrom, característica da degradação de celulose. É muito menos comum da gente observar, pessoal. Um exemplo de bolsas, né, de apodrecimento da madeira, podridão marrom, né? Então pode acontecer podridão do cerne, causado por alguns fungos. Podridão mole, né, sempre associada a ambientes úmidos, aquelas madeiras que ficam próximas a cursos d'água. São tanto lignocelulítico quanto degradador de celulose, celulolítico. É uma combinação das duas coisas, podridão marrom e podridão mole, só que acontece muito mais lento. Por quê? Porque muitas vezes está associado também à anaerobiose, né? Você tem um ambiente úmido, você restringe as espécies de fungo que conseguem crescer nesse ambiente. Mas mesmo assim é uma podridão que acontece, perde tanto em resistência, né, quanto em valor calorífero à madeira. Bom, quais são os impactos positivos, então, né? Então, tem um aspecto biotecnológico, que a gente falou, tem um aspecto de ciclagem de nutrientes, então essas madeiras vão sendo degradadas, esses nutrientes vão ciclando, e criação de hábitats, né? Então, essas madeiras, fungos apodrecedores, vão sendo, esses orifícios da madeira vão sendo aproveitados por outros animais para formar seus nichos. Então, estava falando para vocês que faz muito parte do nosso dia a dia, acredito que vocês estejam reconhecendo aí esse local. Essa árvore já foi removida pela prefeitura, né? Eu achei interessante tirar a foto, e tem muitas outras árvores no município que estão sendo afetadas pelo Polyporus, né? Esse fungo branquinho. E se vocês observarem com cuidado, vocês vão ver que aqui tem alguns orifícios. Então, ele não foi o organismo que causou a primeira entrada. A gente teve aqui umas brocas, né? Coleobrocas, que penetraram. Então, com isso, abriu porta de entrada para esse fungo colonizar. Então, a sinergia que aconteceu ali do fungo com a praga, matando a planta completamente. Isso representa um risco, né? Porque essa madeira pode cair, essa árvore pode cair a qualquer momento, né, sobre as pessoas. Então, teve uma época que eles cortaram várias plantas, mas se vocês observarem na base de algumas plantas, a gente ainda tem um fungo que chama Ganoderma.
Muitos flamboyants aqui do município têm esse ganoderma, né? Então, nesse caso, é um fungo que causa podridão de madeira, podridão branca, mas também causa podridão de raiz em planta viva, tá? Então, isso é interessante monitorar. É muito mais problema em planta de recomposição, né, de paisagismo, tá? Então, de área urbana, mas representa um risco ali também para a população. Bom, quais são os impactos negativos? Então, perda de peso, perda de resistência da madeira, redução do volume, mudança da qualidade da polpa e descoloração. Então, esses são os vários danos, né? Então, perda de peso e principalmente perda de resistência, que a gente conta com a madeira para ela representar uma resistência, e isso representa o maior risco, né, que a gente tem como dano da podridão da madeira. Então, o que a gente pode fazer como manejo, pessoal? Então, a gente fala muito de madeira tratada. Então, a madeira tratada faz uma diferença, por quê? Porque reduz o inóculo inicial do fungo. Então, basicamente, é um sistema de autoclave, né, que vai eliminar qualquer inóculo que tiver associado lá ao mourão. Isso é muito usado em cerca, por exemplo. E também faz uma injeção de fungicida. Então, o fungicida vai proteger o tecido ali por um tempo. Então, a combinação de erradicação do patógeno e tratamento com fungicida. Então, ajuda muito. Vai resolver o problema? Não vai. Vai aumentar a vida útil dessa madeira quando você levar lá para o campo. No caso de plantas, né, fazer a erradicação de plantas, fazer um monitoramento constante, e aí é que está vindo um aspecto muito interessante, porque está se fazendo muito, as empresas de reflorestamento estão investindo muito no uso de análise de imagem satélite e de drone, para identificar essas podridões quando estão no início do desenvolvimento. Evitar proximidade de cursos d'água. Então, a água é fundamental para o crescimento dos fungos. E um outro aspecto é fonte de nitrogênio. Por quê? Porque para esses fungos crescerem, eles precisam de carbono, que é o que eles estão encontrando lá na celulose, mas eles precisam também de nitrogênio. A relação carbono-nitrogênio na madeira é muito alta. Ou seja, se eu tenho um aporte de nitrogênio, ou seja, mourão de cerca que está no curral, né, que você está tendo o esterco ali em contato, a durabilidade é muito menor. Então, por isso que nesses ambientes é fundamental a gente fazer uma impermeabilização dessa madeira. Então, o que é que a gente faz com impermeabilização? Cera, óleo queimado, verniz, enfim. Qualquer estratégia que eu possa fazer é muito mais do que a beleza, né, da madeira, é uma proteção contra o contato dessa madeira com fonte de nitrogênio. E também, nesse verniz, se colocar no verniz, o verniz tem na sua composição fungicida, tá? Então, se vocês forem olhar, né, os principais produtores de tinta do mundo são BASF e DuPont, né? Então, agora Corteva, né? Então, isso aí faz com que você tenha, né, essas indústrias colocaram fungicida na composição. Isso garante maior residual de proteção da madeira. Bom, esse era o assunto que eu tinha para ministrar para vocês, pessoal, hoje. Queria saber se vocês têm dúvidas em relação a esse assunto ou em relação a outros assuntos da matéria.